Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 259. E na pergunta 235. Então, como eu estava dizendo no vídeo anterior, parece assim um assunto assim desgastante, né? Repetitivo, mas não é repetitivo, não é desgastante. Gente, olha, nós amealhamos tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, olha, nada contra. Quanto tempo dura uma partida de futebol? 90 minutos. Se você colocar mais 10 minutos, equivale-se a 4 vídeos de 25 minutos cada um. Então, tem pessoas que o time do coração, quando vai jogar, elas sofrem infarto e desencarnam e vão direto para o umbral. Em 90 minutos, ela sofre infarto e vai para o umbral. Agora imagine só se ele tivesse deixado aquele time do coração e assistido uns vídeos como esses que estamos, divulgando, e outros também, palestra de Edivaldo Pereira Franco, Geraldinho Lemos, um grande discípulo do Chico Xavier, palestras de Carlos Bacelli. Gente, quanto é gostoso se instruir. Não é gostoso se instruir? Aprender. Quanta coisa. E olha que tudo que os bons espíritos têm dito, tudo que nós temos dito aqui, isso, gente, é um grãozinho de areia numa praia. Porque a humanidade ainda não se comporta tudo de uma vez. Então, o que eu tenho para dizer é que o dia que nós esmiuçarmos novamente o Livro dos Espíritos, se isso acontecer, nós vamos esmiuçar de uma outra forma, de acordo com a evolução da humanidade lá naquela época. Então, quem podia imaginar? Quem podia imaginar? Chico Xavier, ele disse para um grupo de amigos, inclusive para Geraldo Lemos Neto: assista palestras de Geraldo Lemos Neto. Olha, esse caboclo é o caboclo. É 10. Então eu digo para você assistir Geraldo Lemos Neto, Carlos Bacelli, Edivaldo Pereira Franco, tá? Não vou aconselhando mais ninguém, não. Porque o resto é tudo gravatinha. E em espiritismo o negócio não é gravatinha. Em espiritismo o negócio é seriedade, é responsabilidade. Então, Chico Xavier disse a Geraldo Lemos que um dia aqui na Terra, os espíritos, aqui na Terra eles iriam inventar um aparelho, como se fosse uma televisão, e através dessa televisão, os encarnados iriam se comunicar com os desencarnados. Agora, eu não sei se vocês sabem disso. Essa comunicação entre
os desencarnados com os encarnados já está ocorrendo aqui na Terra através do celular. Está ocorrendo. Olha, Chico Xavier disse que um dia, não muito longe, os bons espíritos, os espíritos se comunicariam com os encarnados através de um aparelho televisor. E eu conheço casos de espíritos que já estão se comunicando com os encarnados através do celular. Isso é sintonia. Isso é sintonia. Isso é aproveitando a tecnologia que existe na Terra e se conectando à tecnologia do plano espiritual e usando aqueles médios de efeito físicos na Terra e de acordo com a autorização e a permissão dos espíritos nobres no plano espiritual, isso já é possível aqui na Terra. Você não sabe disso? Olha quanta coisa a gente aprende. Então, você imaginaria que o cemitério está cheio de gente visitando os túmulos, cheio de gente preso no túmulo, gente, espíritos. Você imaginaria que quando você deita para dormir, se você não faz, se você não ora, se você não roga a providência divina, não forma uma redoma em volta da tua cama, por isso ali, vários espíritos adentram o teu quarto e eles abusam de você a noite toda. Aí você me diz assim, ó, mas cadê os mentores espirituais dessa pessoa? Aí eu digo para você assim, semelhante não atrai semelhante? Aí eu digo para você outra coisa. Por que o cão entrou na igreja? Não foi porque o cão encontrou a porta da igreja aberta? Acho que eu respondi para você, não respondi? A você, né? É a mesma coisa. Não ora para você ver, não, o que vai acontecer com você essa noite. E outra, com todo respeito, todo casal, seja marido ou mulher, marido e mulher, namorado com namorada, porque hoje em dia está normal, natural, então vamos falar assim, que naquele momento mais íntimo, se eles não sentar e orar, eles ali passam a ter junto deles uma perispírito primitivo sugando as energias sexuais do casal. Agora, gente, você já imaginou você ali com o seu parceiro ou com a sua parceira, sabendo que o teu quarto está cheinho de espírito, fazendo o que você está fazendo, sugando todos aqueles ectoplasmas que está saindo de você e da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada. Você já imaginou? Você já parou para pensar nisso? Que quase sempre as pessoas se servem de laranja para que esses espíritos chupam o caldo e deixa ali só a bucha. Onde as pessoas, depois do ato, ficam como bexiga murcha, sem energia, até para se levantar. Porque foram sugados pelas trevas. Você já imaginou isso? Você já parou para imaginar que quando você vai à farmácia, tem centenas de espíritos naquela farmácia comprando remédio, querendo remédio, nos consultórios médicos, brigando com os médicos,
Eu quero ser atendido, é a minha vez, eu preciso, eu estou morrendo. Socorro! Você não acredita nisso, não? A felicidade que invade meu coração é saber que você vai desencarnar um dia. E é saber que você vai deparar com isso na erraticidade um dia. E você vai pensar assim, bem que aquele palhaço falava isso. Porque eu dizendo isso hoje, eu sou considerado um palhaço. Eu sou considerado um herege. Como Galileu Galilei foi. Porque que é do conhecimento de muitos espíritas, é. Mas não tão esmiuçado quanto eu esmiuço. Gente, eu falto amassar a batatinha, o arroz e colocar sopinha na boca da pessoa. Se deixar eu como até no lugar da pessoa. Bobeia pra você ver. Você vai ficar sem comida. Eu como mesmo, ainda mais se for sopinha, porque eu não como carne, essas coisas, né, que a terra produz, né? Mas essa sopinha assim, suquinho, eu adoro suco. Arroz então, arroz com feijão e abóbora capuchá é a minha alimentação preferida. Então, vamos aqui, vamos tocar o barco aqui. Kardec pergunta assim, ó, enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem, né? Enquanto os espíritos permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem, né? Tá perguntando se os espíritos progridem. Certamente, Kardec. Oxe, por que não? Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores. Por exemplo, o exemplo de Emmanuel. Emmanuel, antes de reencarnar, Chico Xavier disse que ele foi a outras dimensões, ele foi para outros mundos mais elevados. Ele foi fazer o quê? Ele foi amealhar mais conhecimento, ele foi se instruir mais, ele foi se preparar. Porque, gente, encenar-se no palco da vida não é para qualquer um, não. Reencarnar na Terra não é fácil. Os que se encontram reencarnados na Terra, nós podemos dizer que são vitoriosos. Principalmente se conseguirem levar a batalha até o fim. Porque não é fácil. Vocês não têm noção quantos milhões de tropeços conspiram contra aqueles que se encontram no corpo físico. Mas tropeços que eles mesmos, os encarnados mesmos, amealharam em vidas passadas. Nada acontece por um acaso. Entendeu? Então, os espíritos na erraticidade, esses que têm condições, vamos deixar bem claro isso. Porque aqueles que ainda que são resgatados do umbral, que são resgatados de outras regiões de sofrimento, eles não têm lá muito tempo assim para estudar, para preparar. Então, eles são resgatados das regiões de sofrimento e eles são preparados. Muitos nascem até no corpo físico através do processo compulsório. Entendeu?
Muitos reencarnam sem saber que reencarnaram, desencarnam sem saber que desencarnaram. Então vamos dizer assim que de 100%, uns 30% vão para mundos mais superiores. Eles vão estudar, eles vão amealhar, beber conhecimento. Você entendeu? Então eles ficam para lá 20, 30, 40. Allan Kardec, não, Chico Xavier mesmo, diz os bons espíritos, que ele se preparou durante 40 anos para nascer em 1910. 40 anos se preparando em mundos mais superiores. Porque a missão de Chico Xavier não seria fácil. Por isso que ele se preparou 40 anos. Não seria ou não era fácil? Não, não seria. Porque ia depender dele. Não ia depender de mais ninguém, a não ser exclusivamente dele. Então, por isso que ele se preparou 40 anos. Mas nós temos conhecimento de espíritos que se preparam 200 anos. E quantos espíritos, como por exemplo Francisco de Assis, que desde o ano de 1200, desde o ano de 1300, até hoje, nunca mais se reencarnou aqui no planeta Terra. Mas há uma programação dele reencarnar lá pelo ano de 2080, 2090. Então, quanto conhecimento Francisco de Assis não irá trazer para a Terra? Porque ele amealhou lá onde ele, ele habita, onde ele reside. Quanta evolução! Tanto é que a doutrina dos espíritos, aqueles que são espíritas verdadeiros, sabem do que eu estou dizendo. Não foi reunido numa dimensão espiritual só espírito que viveram aqui na Terra, não. Para trazer à lume a doutrina, o Consolador Prometido. Não. Uns 30% dos espíritos que passaram através dos médiuns as informações para que chegasse até Allan Kardec, eles vieram de outros planetas muito mais evoluídos que a Terra, que é Marte, que é Júpiter, que é Saturno, que é Plutão. Eles trouxeram do sistema solar onde eles se encontram conhecimentos que eles lá desfrutam. Outro segredo: seres que nunca reencarnaram aqui na Terra. A convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão lá e ajude essa preia de espírito a codificar a doutrina dos espíritos, porque o espiritismo é obra dos espíritos, não é obra do homem. O homem não interferiu em nada. Nem Allan Kardec interferiu. Tanto é que, em determinada reunião, Allan Kardec interrogou os bons espíritos por
porque no dia anterior, ele, enquanto corrigia algumas páginas lá, por que vários estalidos ocorreram no móvel que se encontrava ali ao lado dele. E os bons espíritos disseram: pergunte àquele que cometeu os estalidos lá no teu recinto. Ele está aqui presente. E o espírito se manifestou e disse a ele mais ou menos assim: eu só quis te alertar que na página tal, mais ou menos assim para você entender, na página tal, na linha tal, encontra-se algo que não condiz com a doutrina. E era algo que Kardec tinha acrescentado, você entendeu? Por conta própria. Ele achou por bem, sabe? Colocar um pedacinho por conta própria, usar o personalismo dele, usar a inteligência dele, fazer um pouquinho de espiritismo por conta própria, você entendeu? Como hoje em dia acontece muito no mundo e no Brasil. E ele não se conformou com aquilo. Ele chegou em casa, a primeira coisa que ele foi fazer é abrir o livro naquela página. Olhou, contou quantas linhas, pá, tá lá o erro. E ele não se conformou. Meu Deus do céu, como eu não percebi esse erro. Isso mostra que nenhuma frase, nenhuma vírgula nas obras básicas é de Kardec. Kardec foi médio de Jesus. Kardec foi médio de Jesus. Kardec foi amparado pelo próprio Cristo para uma obra desse tamanho, universal, só com o amparo e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro espírito nenhum teria condições de assistir Allan Kardec naquele momento, a não ser o próprio Cristo. Podem falar o que quiser de mim, eu não me preocupo. O importante é que eu deite na cama com a minha consciência tranquila do que o que eu estou dizendo é condizente com as leis divinas. Porque eu sei a importância que existe nestas 5 obras básicas. Então, Kardec foi médio direto de Jesus. Você entendeu? Nada ele escreveu por conta própria. Kardec foi responsável por abrir a porta do cristianismo que já tinha sido deturpado por todas as religiões. Ele abriu aquelas portas toda para que o verdadeiro Cristo voltasse novamente, perfeitamente, como há 2000 anos atrás. O que, no entanto, sem interferência alguma. Então, olha só para você ver. Então, esses espíritos, eles vão para outros planos e voltam aqui para a Terra, né? Mais perfeitos, eles vão beber lá conhecimento para trazer melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, olha só a invasão que está existindo na Terra nesse momento dos seres que estão vindo das Pleiades. E os cientistas, os psiquiatras, por falta de conhecimento de causa e efeito,
milhões de crianças estão sendo consideradas como autistas, justamente porque os psiquiatras e a ciência ainda não têm conhecimento de que esses espíritos considerados como autistas não são autistas, e sim espíritos índigos vindos das Pleiades, são espíritos evoluídos intelectualmente, mas ainda não perfeitos, perfeitos moralmente. Por isso eles ainda trazem essa impetuosidade, essa arrogância. Eles mandam, eles falam, eles querem, eles conseguem. Então isso não é ser autista, gente. Esses seres são pássaros que eram acostumados livres. De repente, aqui na Terra eles se vê presos em gaiolas desse tamanho. Então as energias que eles possuem são tantas que eles ficam assim alterados, eles ficam redios, eles ficam brutos. Mas eles não são assim, são seres nobres que os espíritas, verdadeiramente espíritas, conseguem lidar com eles. E aqueles que possuem esses seres nas suas famílias, se recorrer ao espiritismo, o espiritismo tem como ajudar essas famílias a ajudar os seus filhos, que são considerados índigos, mas de índigos eles autistas, mas que de autistas eles não têm nada.